Nós leremos os primeiros versos do capítulo 3 da carta, a primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, leremos do verso 1 apenas até o verso de número 5. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 3, versos 1 a 5. Diz assim, irmãos, essa porção da palavra de Deus. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos destinados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Meus irmãos e irmãs, várias vezes, à medida que temos oportunidade para anunciar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, tenho chamado a atenção dos irmãos para a peleja espiritual que caracteriza a nossa vida nesse mundo, na condição de igreja militante. Rapidamente me vem à memória tantas vezes em que tive a oportunidade de ressaltar esse fato. Enquanto nessa vida, enquanto neste mundo, necessariamente fazemos parte de uma luta, de uma peleja espiritual, não contra sangue e carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós não ignoramos os desígnios de Satanás. Nós sabemos que não lhe interessa de maneira alguma que o reino de Deus seja promovido mediante o anúncio e a pregação do Evangelho. E ele tudo faz com o propósito de impedir que a palavra de Deus seja anunciada, seja proclamada, seja pregada, para a conversão dos perdidos, para a luz para os gentios, a fim de que os seus propósitos tenebrosos sejam desmascarados, expostos, e assim o seu nome venha a ser honrado e glorificado mediante a pregação do Evangelho. Ainda no domingo passado, considerando a porção que o presbítero Jonas leu há pouco, ressaltei como Satanás procurava impedir o avanço do Evangelho de tal maneira que, apesar de ser propósito do apóstolo Paulo retornar à igreja de Tessalônica para ali encorajar, animar,
confortar os irmãos, mediante a pregação do Evangelho, Satanás lhe barrou o caminho e o impediu de, como era o seu desejo e a sua vontade, animar e encorajar aqueles irmãos. Quando ele não é bem-sucedido em impedir, em colocar barreiras no nosso caminho, com o fim de anunciar e pregar o Evangelho, ele utiliza outros meios, outros instrumentos, a fim de, por todas as maneiras e modos, procurar impedir que aqueles que caminham bem progridam na fé, avancem na fé e alcancem um conhecimento pleno, salvífico do Evangelho, da graça de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, essa passagem que li continua lançando luz sobre as ciladas do maligno e a desmascarar os seus intentos, os seus propósitos, todos eles voltados para impedir o avanço e a promoção do reino de Deus nesse mundo, de uma maneira ou de outra. Já há meses temos estudado essa primeira carta que o apóstolo Paulo endereçou à igreja de Tessalônica, e os irmãos têm acompanhado essa exposição, e nos últimos domingos estivemos considerando o capítulo anterior, ao qual a passagem que lemos está diretamente relacionada, porque começa dizendo pelo que, ligando nosso texto com a sessão anterior. E os irmãos devem lembrar como no capítulo anterior, o capítulo 2, o apóstolo Paulo foi levado a defender o seu ministério ali entre os tessalonicenses. Estivemos aqui considerando como ele foi obrigado a lembrar a igreja de como, com sinceridade, com fidelidade, esteve entre eles anunciando o Evangelho de Deus, não usando de métodos espúrios, como linguagem de bajulação para agradar os ouvintes, mas sinceramente anunciando o Evangelho de Deus. Ele ali esteve de maneira íntegra, reta, temente a Deus, anunciando e proclamando o Evangelho da salvação ali na cidade de Tessalônica. Vimos como nos versículos 13 até o verso 16 do capítulo 2, o apóstolo Paulo faz um pequeno parêntese para apresentar diante de Deus mais um motivo de gratidão pelas lembranças que ele tinha da igreja de Tessalônica. E ele agradece a Deus pela maneira como aqueles irmãos haviam recebido a palavra pregada, não como palavra de homens, mas como em verdade ela é palavra de Deus. E agradece como a palavra ali anunciada, recebida e acolhida sinceramente pelos tessalonicenses, vinha produzindo fruto, operando eficazmente neles, de modo que eles haviam se tornado participantes, imitadores dos sofrimentos das igrejas da Palestina, das igrejas da Judéia. E no domingo passado, estive considerando com os irmãos como o apóstolo Paulo continua a sua defesa, agora explicando as razões pelas quais ele não pôde retornar a Tessalônica, como certamente era o seu propósito,
a sua determinação. Se ele não fez isso, ele explica, não foi por falta de afeição, amor por aqueles irmãos, a sua partida prematura por causa da perseguição da cidade de Tessalônica havia feito com que ele se sentisse como um pai orfanado prematuramente de seus filhos. Se ele não foi, como vimos aqui domingo passado, não foi porque lhe faltasse determinação, vontade, empenho para concretizar o seu propósito. Na verdade, mais de uma vez, duas, na verdade uma expressão grega que significa várias vezes, ele havia determinado, planejado, intentado retornar a Tessalônica e assim cumprir a sua promessa, mas provavelmente as circunstâncias o haviam impedido de concretizar a sua vontade. Não podemos precisar quais foram essas circunstâncias, esses impedimentos de Satanás, por um lado, mas sabemos que Deus está no controle, estava no controle e continuava no controle de todas as circunstâncias e situações, mas o fato é que o apóstolo Paulo, se não havia retornado, não foi porque tivesse falta de empenho ou disposição ou determinação, mas porque as circunstâncias o haviam impedido de concretizar a sua vontade. Também não foi porque a igreja representasse pouco para ele. Não, meus irmãos. Na realidade, a maior determinação de Paulo em retornar estava no fato de que ele anelava mais do que todas as coisas cumprir fielmente o seu ministério. A igreja era a alegria do apóstolo Paulo. Poder apresentá-la sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito diante de Deus, era o seu grande propósito, era a sua coroa e a sua glória. E Paulo anelava isso mais do que todas as coisas. Na passagem que lemos, irmãos, começamos um outro capítulo, o capítulo 3, mas na realidade continuamos o assunto que vinha sendo tratado na sessão que consideramos aqui no domingo passado, nos versículos 17 ao versículo 20 do capítulo 2. Nessa sessão, o apóstolo Paulo continua a desenvolver a sua explicação, a defesa da sua ausência, a explicação acerca das razões pelas quais ele não havia retornado à igreja de Tessalônica, a cidade de Tessalônica, apresentando para aqueles irmãos, aquela igreja, evidências concretas do seu interesse, do seu apego, do seu amor por aqueles irmãos, por aquela igreja. Na passagem que lemos, temos, portanto, essas evidências do interesse do apóstolo Paulo pela igreja de Tessalônica. E continuando, portanto, a desenvolver o seu argumento iniciado no versículo 17 do capítulo anterior, o apóstolo Paulo, na realidade, prova o quanto ele tinha afeição, amor por aqueles irmãos, por aquela igreja, o interesse profundo que ele tinha por aqueles irmãos, demonstrado, primeiramente, pelo fato de que ele se preocupava grandemente com aquela igreja. O versículo 1 do capítulo 13, bem como parte do versículo 1, a primeira parte do verso 1 do capítulo 3, bem como uma parte do versículo 5
deixam claro a preocupação, o interesse que o apóstolo Paulo, o cuidado que o apóstolo Paulo tinha, apesar de fisicamente distante da igreja de Tessalônica, por aqueles irmãos queridos, amados, que em meio a tantos sofrimentos haviam recebido a palavra ali anunciada por ele como palavra de Deus, com alegria no coração, e vinham produzindo muito fruto para a honra e para a glória do Senhor. Vemos aqui no versículo 1 que, na realidade, chegou um ponto que o apóstolo Paulo não aguentou mais o cuidado e a preocupação por aqueles irmãos. Pelo que, irmãos, isto é, visto que ele não pôde ir àquela igreja, apesar de ser a alegria dele, a coisa se desenrolou de tal maneira que chegou um momento em que ele não aguentou mais o cuidado e a preocupação pelo estado daqueles irmãos, pelo estado da fé daqueles irmãos da igreja de Tessalônica. O versículo 5, que resume os assuntos tratados nos versículos anteriores, ressalta a preocupação, o cuidado, a atenção, o temor que o apóstolo Paulo tinha pelo que estava acontecendo na cidade de Tessalônica. Neste verso, no verso 5, ele diz: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo estava profundamente preocupado pela situação daquela igreja. Não é que a igreja não andasse bem, ela estava andando com a graça de Deus, como já consideramos. Aqueles irmãos, aquelas pessoas haviam ali rejeitado os ídolos, haviam se convertido para servir ao Deus vivo e verdadeiro, vinham demonstrando, como tenho ressaltado várias vezes, um amor abnegado, uma fé operosa, uma esperança muito firme na consumação das promessas de Deus, do retorno do seu Filho em glória. Mas o apóstolo Paulo conhecia as perseguições que a igreja estava experimentando. A igreja vinha sofrendo perseguições sérias. Na realidade, o apóstolo Paulo já havia experimentado essas perseguições lá na cidade de Tessalônica. Os irmãos lembram quando ele foi obrigado a fugir de lá, até para o bem da própria igreja, porque os irmãos estavam sendo igualmente ali perseguidos, e ele foi obrigado a fugir da cidade de Tessalônica e se dirigir para Bereia. Nós lemos no capítulo 17, no versículo 10 do livro de Atos, que durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e ali chegando, então, dirigiram-se para a sinagoga dos judeus. A perseguição não havia cessado, e o apóstolo Paulo temia, estava apreensivo e temeroso que, como lemos aqui no versículo 5 do capítulo 3, o tentador provasse aquela igreja. A Bíblia utiliza uma mesma palavra, às vezes traduzida por provação, às vezes traduzida por tentação. Talvez aqui fosse melhor traduzi-la por tentação e não por provação, porque a palavra provação muitas vezes é utilizada na Bíblia, essa palavra é utilizada na Bíblia, nesse contexto de provação, quando Deus nos prova com o propósito de nos aprovar a fé. Quando Ele permite que nós passemos por provações, privações, perseguições, a fim de que a nossa fé amadureça, seja fortalecida e nós cresçamos na graça, no conhecimento de Deus e saiamos aprovados das aflições, das perseguições, das provações.
mas aquilo que, aqueles mesmos acontecimentos que do ponto de vista de Deus, do propósito de Deus, tem o propósito de nos aperfeiçoar, Deus, o diabo, utiliza essas provações e sofrimentos com o propósito de nos tentar, de nos levar a cair, de nos levar ao pecado, de nos levar a duvidar da graça, da fidelidade, do poder de Deus em conduzir as nossas vidas de conformidade com a sua vontade para o nosso bem e para a sua própria honra e para a sua própria glória. E conhecendo as aflições, conhecendo as perseguições, conhecendo as lutas daquela igreja, o apóstolo Paulo estava apreensivo no sentido de que o tentador, Satanás, o diabo, através das perseguições e dos sofrimentos, fosse bem sucedido em impedir que aqueles que haviam começado bem avançassem melhor ainda e então alcançassem a salvação, ou que aqueles salvos já pela misericórdia e pela graça de Deus viessem a tropeçar e a retardar no seu caminho, no avanço da sua fé. Quando o apóstolo Paulo diz que temia que o tentador provasse aqueles irmãos e se tornasse inútil o nosso labor, nenhum momento sequer ele está aqui sugerindo que aqueles que foram alcançados pela graça salvadora de Deus podem perder a salvação. Aquele que começou boa obra em nós há de terminá-la e completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas aqueles cujo coração vem experimentando essa convicção de pecado e essa obra de Deus no sentido de levá-los à salvação, podem, antes de alcançar a salvação, se desviar desse caminho, no sentido de que essa salvação não venha a se consumar. E mesmo aqueles que já foram salvos pela misericórdia e pela graça de Deus, podem experimentar tropeços, podem experimentar quedas, podem experimentar desvios, mas nunca de maneira definitiva, porque aquele que começou boa obra no nosso coração há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas, meus irmãos, o que eu estou chamando a atenção é para o fato de que o apóstolo Paulo aqui deixa claro a preocupação séria, genuína, verdadeira, real que ele tinha para com aqueles irmãos na cidade de Tessalônica. O argumento é esse: meus irmãos, eu fiz tudo para ir até vós, não consegui, não pelas razões que nós estivemos considerando, falta de amor, falta de empenho, ou vou julgar que os irmãos não sejam importantes para mim, mas porque as circunstâncias realmente não me permitiram. E apesar de ter tentado ir de várias vezes, não haver conseguido, a minha preocupação pela situação dos irmãos, pela condição em que os irmãos se encontram, chegou a tal ponto que eu não pude mais suportar. E essa minha preocupação pelos irmãos tinha que resultar em alguma providência concreta, e realmente resultou. E assim como a primeira parte do versículo 1 desse capítulo fala sobre a preocupação do apóstolo Paulo, a continuação desse versículo, a segunda parte desse versículo, e a primeira parte do versículo 2, fala da providência que o apóstolo Paulo adotou, tomou, diante daquela circunstância, daquela situação em que ele não podia mais suportar a preocupação, o cuidado, o temor para com aqueles irmãos diante das aflições, das provações, das perseguições que eles vinham sofrendo e vinham ali experimentando. É verdade que Paulo não pôde ir, apesar do seu empenho, das suas tentativas, do seu esforço, do seu planejamento, não foi possível ele ir por razões que nós não sabemos, mas que ele descreveu como impedimento de Satanás,
porque sempre que o evangelho é impedido de alguma maneira de ser anunciado e o reino de Deus avançar, nós sabemos que por trás está o inimigo do evangelho, o inimigo de Cristo, o inimigo das nossas almas. Mas se ele não podia, alguma coisa precisava ser feita, e o que o apóstolo Paulo fez foi enviar Timóteo, irmão em Cristo, ministro do Evangelho, como ele é aqui apresentado no versículo 2, para que ele fosse em seu lugar na cidade de Tessalônica e ali então pudesse realizar uma missão em benefício da fé daqueles irmãos e irmãs que vinham sendo alcançados pela misericórdia e pela graça de Deus mediante a pregação do Evangelho, quando o apóstolo Paulo ali esteve na sua viagem missionária. Não posso ir, muito bem, mas já que não posso ir, Paulo enviou Timóteo para que Timóteo pudesse, como evangelista, como alguém que trabalhava sob a orientação e autoridade do apóstolo Paulo, trabalhar ali nessa missão em benefício da fé daquela igreja, em benefício da preservação da fé daqueles irmãos. Não é muito fácil reconstituir exatamente esses acontecimentos históricos à luz das informações que nós temos aqui e à luz das informações que nós encontramos no capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. Mas o mais provável, os irmãos podem abrir em Atos no capítulo 17 e ler alguns versículos que acrescentam algumas informações e nos permitem, até certo ponto, reconstituir os acontecimentos históricos ali, naqueles momentos, quando Paulo, perseguido, deixou Tessalônica, foi para Bereia, de Bereia se dirigiu para Atenas, depois de Atenas foi para Corinto, de onde escreveu a carta que nós estamos estudando. No capítulo 17 do livro de Atos, nos versículos 14 a 16, nós lemos assim: depois de Paulo ter saído de Tessalônica e então ter ido para Bereia, e depois dos judeus de Tessalônica terem ido até Bereia para ali tentar impedir que a palavra de Deus fosse anunciada, excitando e perturbando o povo, nós lemos no versículo 14: então os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar, porém Silas e Timóteo continuaram ali, isto é, em Bereia. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram trazendo ordens a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. E no capítulo 18, no versículo 5, nós lemos que quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, isto é, se encontraram com o apóstolo Paulo em Corinto, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Somando essas informações, com as informações que nós temos aqui em Tessalônica, quando lemos que pareceu a Paulo ficar sozinho em Atenas e então enviar o irmão Timóteo a Tessalônica, juntando com a informação que temos no versículo 6 desse capítulo, onde lemos: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e assim por diante, podemos entender que provavelmente o que aconteceu é que depois que o apóstolo Paulo saiu da cidade de Bereia, foi para Atenas, e então Silas e Timóteo permaneceram em Bereia, fortalecendo, ajudando ali aqueles irmãos menos perseguidos do que Paulo, como o capitão, como líder daquele time, daquele grupo de missionários. E então Paulo teria provavelmente ido para Atenas, ali chegando e vendo aquela idolatria reinante na cidade, acerca da qual nós já consideramos aqui,
angustiado, mandou o recado chamar Silas e Timóteo, que eles retornassem o mais rapidamente possível, a fim de que ele tivesse o apoio necessário para continuar aquela obra difícil de evangelização ali na capital intelectual do mundo antigo, na cidade de Atenas, tão entregue à idolatria. O que provavelmente aconteceu, irmãos, é que de fato os dois vieram até Atenas, mas o apóstolo Paulo então, angustiado com a situação lá de Tessalônica, enviou Timóteo de volta a Tessalônica. Provavelmente Silas se dirigiu a outra cidade ali na Macedônia, e depois Paulo teve que permanecer sozinho em Atenas, anunciando o evangelho, pregando o evangelho. Depois dirigiu-se para Corinto, e lá em Corinto Timóteo chegou com as boas novas, as boas notícias acerca do progresso e do avanço da igreja de Tessalônica. Não foi uma decisão fácil, meus irmãos, essa que o apóstolo Paulo tomou. Não podendo mais aguentar, a última coisa que ele gostaria era de ficar sozinho ali na cidade de Atenas. O que ele realmente desejaria era ter seus companheiros ao seu redor e ali, encorajado por eles, fortalecido por eles, empreender aquela atividade missionária e anunciar o evangelho àqueles gentios cultos, mas idólatras da grande capital intelectual do mundo na época, apesar de já, em grande parte, decadente. Mas, por amor àqueles irmãos, pela preocupação que ele tinha com aqueles irmãos de Tessalônica, Paulo preferiu ficar sozinho em Atenas e enviar Timóteo para que Timóteo pudesse apoiar aqueles irmãos e ajudar aqueles irmãos na cidade de Tessalônica. Provavelmente Silas foi enviado para outra cidade, outra região, e provavelmente o apóstolo Paulo teve que ficar sozinho mesmo, apesar do plural utilizado aqui, nesse versículo, como nós vemos um pouco mais adiante lá no versículo 5. E então, Paulo demonstra o seu interesse, demonstra o seu amor, a sua preocupação por aquela igreja, não apenas com sentimentalismo ou com preocupação, mas com ações concretas. Não pude ir. Se seria difícil para mim permanecer em Atenas, mais difícil seria para Timóteo permanecer em Atenas e anunciar o evangelho ali. Já que eu não posso retornar a Tessalônica, pois então permanecerei em Atenas anunciando o evangelho, fico sozinho, pago este preço de ficar sozinho, mas que Timóteo vá. E ele então, ou eles, decidiram ali que Timóteo deveria retornar a Tessalônica, e essa foi a providência concreta que o apóstolo Paulo tomou para ajudar aqueles irmãos naqueles momentos de provação, de perseguição, de dificuldade pelos quais eles estavam passando. Mas essa passagem, irmãos, não nos fala apenas da preocupação do apóstolo Paulo, no início do verso 1 e em parte do verso 5, da providência que o apóstolo Paulo tomou na segunda parte do versículo 2 e na primeira parte do versículo 3, enviando Timóteo e preferindo ficar sozinho em Atenas, numa situação angustiante, difícil, por amor àqueles irmãos. Mas a segunda parte do versículo 2 e também uma parte do versículo 5 explicam qual era de fato a missão de Timóteo na sua ida até a cidade de Tessalônica. De modo geral, a missão de Timóteo era tríplice. Ele tinha 3 propósitos. Um desses propósitos é indicado no versículo 5, que, como eu disse, resume e retoma vários dos assuntos mencionados nos versículos anteriores. Um dos propósitos da visita de Timóteo, da missão de Timóteo em Tessalônica, era investigar, informar-se acerca da situação da igreja. Era trazer notícias acerca de como estava o estado da fé daqueles irmãos diante da perseguição que eles estavam experimentando e das provações que eles estavam sofrendo
em virtude da perseguição dos judeus. Nós lemos no versículo 5 que foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Uma das razões, das tarefas de Timóteo, era exatamente se informar sobre a situação, verificar como é que estava a igreja, como aqueles irmãos estavam reagindo ou continuavam a reagir diante das perseguições que eles estavam sofrendo. Paulo sabia como eles haviam reagido inicialmente diante das perseguições quando ele havia anunciado o Evangelho. Nós vimos já no capítulo 1, como eles haviam recebido a palavra de Deus com alegria, quando o apóstolo Paulo ali esteve, mesmo em meio às tribulações. Mas uma coisa é experimentarmos tribulações ali momentâneas, e outra coisa é permanecer firmes nas perseguições quando elas continuam por muito tempo e numa situação em que a igreja era uma igreja nova e não havia ainda alcançado a maturidade e a firmeza na fé que se esperaria de uma igreja mais madura, que já estivesse andando há mais tempo nesse caminho. Portanto, um dos propósitos da missão de Timóteo, uma das tarefas de Timóteo, da missão de Timóteo, era informar-se acerca de como aqueles irmãos estavam reagindo diante das perseguições que eles continuavam experimentando ali, dos seus patrícios também, dos gentios também, muitas vezes dos seus parentes, irmãos, maridos, esposas, quando convertidos a Cristo, estavam certamente experimentando provações e perseguições. Mas a missão de Timóteo não era apenas informar-se sobre o estado da fé daqueles irmãos e trazer as notícias ao apóstolo Paulo. Outro propósito outra tarefa na sua missão era confirmar aqueles irmãos, como nós lemos na segunda parte do versículo 2. Enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Aqui o apóstolo Paulo utiliza uma palavra traduzida por confirmar-vos, que dá a ideia de fortalecer aquelas igrejas, fortalecer aqueles irmãos. Um dos propósitos era fortalecer a igreja, edificar a igreja, confirmar aqueles irmãos, fazer com que eles continuassem ali, perseverando firmes naquele propósito, e essa era uma das atividades, uma das tarefas do apóstolo Paulo, de Timóteo, do evangelista Timóteo. Ligada a isso, estava também a terceira tarefa, isso é, exortar aqueles irmãos, encorajar aqueles irmãos, animar aqueles irmãos naqueles momentos, naquelas circunstâncias de provação, de tribulação e de perseguição. Timóteo, portanto, havia ido ali a Tessalônica com esses propósitos específicos, informar-se acerca de como a igreja estava reagindo e como estava o estado da fé daqueles irmãos. E, ao mesmo tempo, fortalecer, confirmar, encorajar, animar aqueles irmãos ali na cidade de Tessalônica. A ênfase, meus irmãos, nesses versículos está na fé. O grande objetivo, a grande preocupação era a fé. Timóteo foi ali para ver como estava o estado da fé daqueles irmãos. E ele foi lá com o propósito de, como lemos no versículo 2, confirmar e exortar aqueles irmãos em benefício da fé daqueles irmãos. Portanto, a palavra fé aqui se repete no contexto da missão de Timóteo na cidade de Tessalônica. O grande problema, a grande questão, a grande preocupação do apóstolo Paulo
não era tanto com a questão material, não era tanto com o estado de saúde ou o estado emocional daqueles irmãos. Sem dúvida alguma, ele se preocupava com tudo isso também, mas a grande preocupação de Paulo dizia respeito ao estado da fé daqueles irmãos, e a missão de Timóteo tinha a ver com o benefício da fé daqueles irmãos. O que Paulo queria é que eles permanecessem firmes na fé em Cristo, fé que eles estavam demonstrando não de maneira negligente, mas de maneira operosa, como nós lemos no início do capítulo 1, logo no versículo 3, quando Paulo recordava da operosidade da fé daqueles irmãos. Eles haviam começado bem, eles haviam recebido bem a palavra pregada, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. Em meio à perseguição, receberam a palavra de Deus como palavra de Deus, com alegria do coração, mas continuavam debaixo de perseguição. E Paulo queria saber como continuava o estado da fé daqueles irmãos. E Timóteo foi enviado exatamente para fortalecer a fé daqueles irmãos e animar aqueles irmãos na fé, a fim de que eles pudessem perseverar firmes na sua confiança em Cristo, firmes na fé que eles haviam depositado em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador deles. E a passagem continua, meus irmãos, e além de nos esclarecer acerca da preocupação do apóstolo Paulo, da providência que ele tomou e da missão de Timóteo, nós lemos nos versos 3 e 4 acerca do propósito maior, propósito pelo qual Timóteo havia sido enviado. A tarefa dele era informar-se acerca do estado da fé daqueles irmãos, era encorajá-los e animá-los, mas isso tudo tinha um propósito. E esse propósito é mencionado no versículo 3, quando nós lemos: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos destinados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Então, o grande propósito da missão de Timóteo, o grande propósito de Timóteo em ir à igreja de Tessalônica, era fortalecer e encorajar aqueles irmãos, a fim de que eles não se inquietassem, eles não ficassem perturbados com as perseguições que eles estavam experimentando ali por parte dos judeus e mais ainda dos seus próprios patrícios, dos gentios também. O que Paulo queria era que aqueles irmãos não se inquietassem, não se angustiassem, não ficassem sem entender o que estava acontecendo. E ele chama atenção para o fato de que eles sabiam bem que as perseguições fazem parte da vida cristã. Paulo chama atenção para o fato de que eles sabiam disso, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Vocês sabem que Deus mesmo nos designa como crente para a perseguição, para o avanço e a maturidade, a edificação, o fortalecimento da nossa fé. Quando o apóstolo Paulo mesmo esteve anunciando o evangelho na cidade de Tessalônica, ele não foi lá apenas para evangelizar e para anunciar o evangelho, como muitas vezes o evangelho é ensinado hoje ou pregado hoje, sem que os custos do evangelho sejam anunciados também. Paulo faz referência ao fato de quando ele esteve evangelizando aquela igreja, quando ele esteve pregando o evangelho para a conversão daquelas pessoas, ele já havia anunciado e predito que de fato isso ia acontecer, que eles iriam sofrer, que eles seriam perseguidos por amor a Cristo, que eles teriam a fé deles provada nesse sentido, mas que isso era assim mesmo. Lemos no verso 4: pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato
aconteceu e é do vosso conhecimento. Paulo, portanto, deixa claro, meus irmãos, que de fato, como crentes em Cristo, nos cabe não apenas nos alegrarmos com Cristo, reinar com Cristo, mas também sermos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, como ele escreve em outro lugar. E na sua primeira carta, no capítulo 10, na primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 10, no versículo 13, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, deixa claro que não nos sobrevém tentação que não seja humanamente suportável, mas que Deus é fiel, mesmo quando nós passamos por tentações, mesmo quando Satanás utiliza-se da perseguição com o propósito de nos tentar e nos fazer cair, Deus permanece fiel e não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. E pelo contrário, quando Ele permite sermos tentados, Ele também, na sua soberana providência, nos provê meios, livramentos, instrumentos, para que a nossa fé seja edificada e nós possamos então suportar as tentações, as provações, de tal maneira que ao invés de sermos levados a nos queixar de Deus e a duvidar da fidelidade e da soberania de Deus, sermos levados a confiar na graça do Senhor e sermos amadurecidos, fortalecidos e edificados através dos próprios sofrimentos. Aquilo que Satanás utiliza com o propósito de nos fazer cair, Deus utiliza com o propósito de nos edificar e de nos fortalecer e nos habilita até, meus irmãos e irmãs, a nos alegrarmos nas próprias privações, perseguições e sofrimentos. Escrevendo à igreja de Roma, aos romanos, no capítulo 5, o apóstolo Paulo escreve: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Gloriemo-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. E é nesse sentido, meus irmãos e irmãs, que o apóstolo Paulo queria e estava preocupado com aqueles irmãos da igreja de Tessalônica. A igreja era nova, aqueles irmãos haviam chegado ao conhecimento de Cristo através de perseguições, mas mesmo assim haviam recebido a palavra de Deus com alegria. Mesmo assim, vinham demonstrando fidelidade e dando bom testemunho, de tal maneira que as notícias acerca da fé daqueles irmãos extrapolava as fronteiras da Grécia e alcançava outras regiões. Haviam, sinceramente, pelo menos boa parte deles, se convertido ao Evangelho naquelas circunstâncias. Mas eles continuavam sofrendo. As perseguições estavam provavelmente cada vez mais acirradas contra eles. Assim como as igrejas da Judeia sofriam perseguição por parte dos judeus, eles também estavam sofrendo perseguição, não apenas por parte dos judeus, mas perseguição por parte dos seus próprios compatriotas, dos seus parentes, dos seus vizinhos, dos seus amigos, quem sabe de pai, de mãe, de filho, de irmão, de irmã, de marido e de mulher. Como nós conhecemos bem a experiência daqueles que se convertem e experimentam o que é a espada que Cristo traz, quando sofremos provações e perseguições daqueles que não experimentam a mesma graça salvadora da qual fomos objetos pela misericórdia e pela graça do Senhor.
preocupado, já não podendo mais suportar, tentou ir à igreja de Tessalônica para confortar aqueles irmãos, não foi possível, já que não era possível, tomou a providência disponível no momento, preferiu ficar sozinho em Atenas, numa situação difícil para ele, mas enviou Timóteo de forma abnegada, de tal maneira que Timóteo pudesse realizar a sua missão, isto é, informar-se sobre o estado da fé daqueles irmãos e confirmar aqueles irmãos, exortar aqueles irmãos, com o propósito de que aqueles irmãos não se inquietassem em meio ao sofrimento, aos sofrimentos pelos quais eles estavam passando. Timóteo foi ali para lembrar, irmãos, lembram que o apóstolo Paulo tinha dito a vocês? Lembram que ele já havia dito que de fato vocês iriam passar por provações, perseguições e sofrimentos? Isso é assim mesmo? Para isso nós fomos destinados? Não precisamos estranhar esses sofrimentos, porque eles têm o propósito de, nos planos de Deus, edificar a nossa vida, fazer com que sejamos mais firmes, mais fiéis, que a nossa esperança seja mais fortalecida. O apóstolo Pedro também escreveu na sua primeira carta com esse propósito de edificar a igreja nesse sentido. Logo no capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Pedro, ele diz: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Essa, portanto, irmãos, era a situação. Paulo preocupava-se com aqueles irmãos. Provavelmente os seus oponentes, aqueles que estavam sendo utilizados como instrumento de Satanás para impedir o avanço de Deus ali na cidade da graça de Deus e da obra de Deus e do reino de Deus na cidade de Tessalônica, estavam ali questionando a sinceridade dos seus propósitos, a genuinidade do seu ministério e a sinceridade das suas motivações. Se ele ama vocês, por que ele ainda não retornou até aqui? Ele não disse que voltaria? Por que ele não se faz presente? E então o apóstolo Paulo foi obrigado a escrever, deixando claro, meus irmãos, que se não havia retornado, não foi porque não amasse aqueles irmãos, não foi porque não tivesse empenho em cumprir a sua palavra, a sua promessa. Ele havia tentado, não havia conseguido, mas a evidência do seu interesse pela igreja é que ele havia preferido ficar sozinho em Atenas e enviado Timóteo a Tessalônica, para que ele pudesse então ali não apenas se informar do estado da fé daqueles irmãos, mas pudesse ali confortar, encorajar, animar a igreja, a fim de que eles não se inquietassem, não ficassem angustiados, não se transtornassem, não se perturbassem diante das tribulações, porque para isso nós fomos colocados. Como crentes em Cristo, como igreja militante, temos que conhecer, temos que saber que, em virtude da nossa fidelidade, na medida em que formos fiéis ao Senhor, nós experimentaremos provações, privações, aflições, perseguições, porque não interessa ao inimigo das nossas almas o avanço do Evangelho, a promoção do reino de Deus, a conversão dos perdidos, que a luz do Evangelho desmascare as suas obras das trevas, para que o nome de Deus seja então honrado e glorificado. Meus irmãos, eu quero apenas concluir a exposição desses versículos, chamando a atenção dos irmãos para algumas lições que eu gostaria de destacar com base naquilo que estivemos aqui considerando. E uma das lições que eu quero destacar diz respeito à preocupação, ao cuidado
com a igreja que é, na realidade, na experiência daqueles que são chamados por Deus para pastorear a igreja de Cristo, uma das grandes causas de sofrimento dos ministros do Evangelho. Na realidade, meus irmãos e irmãs, os maiores sofrimentos dos ministros, genuínos ministros de Cristo, dos genuínos pastores, presbíteros, daqueles que foram chamados para supervisionar o rebanho de Deus, é exatamente a preocupação com o estado da fé, com a situação espiritual daqueles que Deus colocou sobre o nosso cuidado, sobre a nossa responsabilidade. Na sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 11 dessa carta, o apóstolo Paulo faz referência ao seu currículo vitae, que os irmãos conhecem muito bem. Como o apóstolo Paulo havia sofrido por amor a Cristo. Ele relaciona, a partir do versículo 23 do capítulo 11 da sua segunda carta à igreja de Corinto, os seus trabalhos, as suas prisões, os seus açoites, os perigos que muitas vezes ele teve que enfrentar, os jejuns, os açoites com vara, os naufrágios, os perigos que ele enfrentou entre salteadores, entre patrícios, no deserto, no mar, as suas fadigas, a fome, a sede, o frio, que muitas vezes ele teve que experimentar. Mas no versículo 28 desse capítulo, ele diz que mais do que tudo isso, o que lhe causava sofrimento, era exatamente aquilo que lhe causava agora sofrimento pela igreja de Tessalônica, a preocupação com as igrejas. Além das coisas exteriores, diz o apóstolo Paulo, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu também não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Meus irmãos e irmãs, quero compartilhar com os irmãos que uma das causas de sofrimento dos ministros do Evangelho é exatamente a preocupação com o estado da fé daqueles que Deus colocou sobre o nosso cuidado, sobre a nossa responsabilidade. Nós sabemos que não é fácil passar por provações. Nós sabemos que não é fácil passar por perseguições. O diabo quer que com isso nós venhamos a duvidar do amor e da soberania do nosso Deus, do nosso Salvador. E, por um lado, é fácil que aqueles que passam por provações, por dificuldades, por perseguições, por sofrimentos, venham a cair nessa cilada do maligno e assim negar o seu Senhor, negar a graça, a bondade, a fidelidade, o amor daquele que deu a sua vida para nos salvar, derramando o seu sangue em nosso lugar na cruz do Calvário. E uma das preocupações, uma das razões de maior sofrimento para os ministros do Evangelho é a preocupação, o temor que Deus coloca no nosso coração pelos irmãos e irmãs, especialmente quando estão passando por tentações que Satanás coloca de uma maneira ou de outra, com vistas a destruir a fé daqueles que foram alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. Outra lição, irmãos, que essa passagem nos ensina é no sentido de que, contrariamente àquilo que muitas vezes se pensa no evangelicalismo contemporâneo, a obra de evangelização, ela não se resume, não se limita, não se exaure em simplesmente anunciarmos o Evangelho de Cristo.
Não. Nós vemos que fazia parte da evangelização do apóstolo Paulo em Tessalônica, não apenas anunciar a Cristo Jesus como Salvador, mas também advertir aqueles irmãos acerca dos sofrimentos que eles teriam que experimentar por causa da fidelidade deles a Cristo Jesus. Quando nós vemos na televisão o que essas denominações ditas, essas igrejas ditas evangélicas, falam e fazem em termos de evangelismo, nós nos espantamos quando contrastamos com a atividade evangelística do apóstolo Paulo. Paulo não ia de cidade em cidade, simplesmente dizendo, olha, aceite a Jesus e você será salvo e todas as coisas correrão bem na sua vida. Pelo contrário, Paulo ia anunciar o evangelho às igrejas, naquelas cidades, e admoestava e advertia, dizendo, olha, exatamente porque vocês estão se convertendo, porque vocês estão aceitando o evangelho e sendo alcançados pela graça e pelo poder de Deus, vocês então passarão a sofrer por Cristo. Vocês estão destinados a isso. Vocês serão coparticipantes do sofrimento de Cristo. E não estranhem quando a aprovação vier, e a perseguição vier, e os sofrimentos vierem, porque todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quando o apóstolo Paulo anunciou o evangelho na Galácia, nós lemos que ele retornou, já fiz referência a esse fato histórico no livro de Atos, e retornou para encorajar, fortalecer, animar, exortar aquelas igrejas. E sabem como ele fez isso? Capítulo 14 de Atos, versículo 22, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Saber que nós estamos destinados para a provação e para a perseguição não significa que nós não vamos sofrer quando as perseguições vierem e quando os sofrimentos vierem, mas nos habilita a permanecer firmes, sabendo que isso não é novidade, que nós não devemos estranhar, que é assim mesmo, que exatamente em virtude da nossa fé, nós estamos destinados não apenas a participar da glória eterna de Cristo, mas nesta vida, a sofrer com Ele, por amor a Ele, por amor ao Evangelho, na medida em que nós fomos fiéis a Cristo e na medida em que quisermos viver piedosamente em Cristo Jesus. Que diferença, meus irmãos e irmãs, da evangelização do apóstolo Paulo, que admoestava a igreja e preparava a igreja para o sofrimento, da evangelização dessas igrejas ditas evangélicas, que na verdade abominam o sofrimento e oferecem um evangelho que não tem sofrimento, mas na verdade é um evangelho mentiroso e que não representa a experiência daqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus. Chama a atenção dos irmãos também, com base na passagem que consideramos, para a ênfase do apóstolo Paulo aqui, como já ressaltei, a fé. Essa é a ênfase do apóstolo Paulo. Essa é a grande preocupação do apóstolo Paulo. A preocupação dele, os irmãos sabem, já estudamos o livro de Atos, temos exposto várias outras cartas do Novo Testamento, nunca é apenas pela saúde da igreja, nunca é simplesmente pela prosperidade financeira da igreja. A preocupação do apóstolo Paulo de respeito à fé. O que ele queria saber era o estado da fé daqueles irmãos. E o que ele queria é que eles fossem fortalecidos para que eles não viessem a naufragar na fé, mas pudessem ser edificados na fé. Essa era a esfera de ação do apóstolo Paulo e essa esfera de ação do evangelista Timóteo na cidade de Tessalônica. Ele havia sido enviado ali para confirmar aqueles irmãos, exortar aqueles irmãos, em benefício da vossa fé. E essa é a grande preocupação de Paulo, e essa deve ser também sempre a nossa grande preocupação. Mais do que outras coisas, apesar de importantes na nossa vida, mais do que o nosso conforto,
mais importante do que o nosso bem-estar nessa vida, mais importante do que a nossa saúde, mais importante do que qualquer outra coisa, é o estado da nossa fé em Cristo Jesus. Nós sabemos que a fé pode ser fraca, pode ser forte, pode ser sadia, pode ser corrompida. E Deus nos dê a graça de termos uma fé não fraca, mas forte, e não corrompida, mas saudável, firmada nas promessas de Deus, na palavra de Deus, acuradamente interpretada, para sermos fortalecidos e abençoados nesse sentido. Quero apenas concluir, meus irmãos, essa exposição desses versículos, chamando a atenção dos irmãos, como fiz no início, para o fato de que não ignoramos os desígnios de Satanás. Chamar a atenção dos irmãos para o fato de que sabemos que a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne. E que sabemos das suas intenções. E sabemos que se ele não consegue impedir a promoção do reino de Deus, colocando barreiras no caminho do apóstolo Paulo, para que o evangelho não fosse fortalecido e a igreja não fosse edificada mediante a sua pregação e a sua ida à igreja de Tessalônica, nós sabemos que ele, através de outros recursos e meios, continuará nos seus intentos com vistas a, se possível fosse, fazer com que aqueles que estabelecem a sua fé em Cristo venham a cair quando provados, quando tentados, quando perseguidos pelos seus agentes, pela instrumentalidade do inimigo de Cristo, do inimigo da igreja, do inimigo da nossa alma, do inimigo da nossa vida, do inimigo da nossa fé. Mas nós não lhe ignoramos os desígnios. Nós conhecemos quais são as intenções do tentador. Nós sabemos que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne. E nós sabemos que tudo aquilo que tende a impedir a promoção do reino de Deus tem o dedo dele por trás. E nós sabemos que tudo aquilo que tende a nos levar a cair e a retardar o nosso avanço na fé tem o dedo dele por trás. E nós sabemos que, apesar dos sofrimentos e das perseguições terem o propósito nos planos de Deus de edificar a nossa fé, fortalecer a nossa esperança e nos fazer mais firmes e mais maduros e mais confiantes em Cristo, nós sabemos que Satanás tenta utilizar esses sofrimentos, essas provações, essas privações, essas perseguições com o propósito oposto, isto é, nos levar a cair, a duvidar da bondade do nosso Salvador, da sua fidelidade, da sua determinação em cumprir os seus propósitos e de conduzir todas as coisas, mesmo os sofrimentos, mesmo as provações, mesmo as perseguições, para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Deus nos dê a graça, meus irmãos e irmãs, esse é o propósito dessa passagem, de, em meio às perseguições, não cairmos nas tentações de Satanás, mas utilizarmos essas perseguições, provações, sofrimentos, sejam elas em termos de incompreensões, de enfermidades, de lutas, de perseguições mesmo, que pela misericórdia e graça de Deus, elas não se constituam em tentações para nos levar a cair, mas em provações para nos levar a sermos provados e aprovados graciosamente pelo nosso Deus e sairmos dessas provações mais maduros, mais crentes, mais fiéis, mais firmes, mais confiantes na graça de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, esperança, e a experiência, esperança. Ora,
a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs. E como o apóstolo Paulo, eu digo, não preciso ser profeta para dizer que para isso mesmo fomos designados, isto é, para sofrermos por Cristo, na medida em que formos fiéis ao nosso chamado, formos fiéis a Ele e desejarmos e nos empenharmos em viver piedosamente em Cristo Jesus. Mas não estranhemos as perseguições, as provações, as lutas, os sofrimentos. Satanás quer com isso nos fazer cair, mas Deus utiliza-se disso para nos edificar e fortalecer a nossa fé e fortalecer a nossa esperança nele mesmo. Que Deus nos abençoe.